Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Olá, bom dia. Está no ar o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Estamos ao vivo. Hoje é terça-feira. Você que nos assiste neste momento pode participar conosco através dos nossos endereços nas redes sociais. O MSN Opinião Agora 40UHF@gmail.com. O nosso endereço de e-mail opiniãoagora@punoticias.com. A página no Facebook, facebook.com/Opinião Agora. O portal de notícias do programa Opinião Agora é o www.punoticias.com. A nossa linha de telefone já está aberta. A partir deste momento você pode ligar, deixar a sua pergunta, a sua opinião, fazer a sua crítica, que seja construtiva, claro. Você liga 19 3302 0271. 19 33020271 é o telefone para você falar aqui no programa Opinião Agora. Eu começo o programa de hoje já com as notícias dos jornais, as páginas principais, com as notícias principais, começando pelo grande parceiro nosso, que é o jornal Gazeta de Piracicaba. Gazeta de Piracicaba, que traz como título aí na matéria principal: tarifa de ônibus será mantida, diz secretário em audiência pública realizada ontem na Câmara de Vereadores de Piracicaba. A tarifa de ônibus será mantida em R$ 3,00 no cartão TIP e R$ 3,40 no embarque, afirmou ontem o secretário Genival Sampaio, em audiência que foi realizada na Câmara. Também o basquete do 15 em destaque. O basquete masculino do 15, apresentado ontem com a equipe feminina, estreia na Copa Brasil Sudeste nesta sexta-feira diante do Ginástico em Belo Horizonte. Esperamos aí que pelo menos o basquete faça alguma coisa, né? O que o time de futebol não está fazendo. Está apenas empatando, às vezes perdendo. Está difícil de ganhar alguma aí. Nós esperamos que o basquete do 15 faça bonito, tá? Na Copa Brasil Sudeste. Receita recebe 791 declarações em 4 dias. Em Piracicaba, dos 85 mil contribuintes do imposto de renda, 0,9% entregaram a declaração nos 4 primeiros dias. Isso é normal, né? Brasileiro deixa tudo para a última hora. Ministério Público investiga jogo de azar e formação de quadrilha. Polícia prende na BO, na Carlos Botelho, homem com 2 armas. E o bate-bocas no primeiro dia de julgamento do Bruno, pelo menos 2 acaloradas discussões marcaram o primeiro dia de julgamento do goleiro Bruno. O goleiro Bruno que infelizmente aí, né, acabou com a sua vida aí, né? Então está sendo julgado e vamos ver o que a justiça vai determinar. Se é que podemos confiar ainda na justiça desse país, porque está difícil, né? O cara faz o que quer, é condenado a 40 anos, aí fica preso 3 anos porque ele teve bom comportamento, ele já está liberado. E não é por aí. Todos têm que pagar por aquilo que faz, tá? Essa tarifa de ônibus, ontem os vereadores avaliaram a planilha de custos, né? E o reajuste será mantido. A planilha que foi feita por Rio Claro, pela Faculdade Rio Claro, e o secretário Genival esclareceu que a tarifa será mantida. Agora, o que aconteceu ontem lá na Câmara, nós estávamos presentes, foi uma coisa meio chata, né? Quando o pessoal que estava manifestando pularam, ou melhor, invadiram o plenário da Câmara de Vereadores. E as coisas não são bem por aí, não é verdade? Na bandeira brasileira está escrito assim: ordem e progresso. Então, se você quiser progredir, primeiro tudo você tem que ter ordem, é o que não está faltando, é o que está faltando para alguns manifestantes, alguns que não sabem manifestar de forma educada e respeitosa. Jornal Tribuna Piracicabana, nosso parceiro também, quero mandar um grande abraço ao meu amigo Evaldo Vicente, ao Eric Vicente, do jornal Tribuna Piracicabana, também parceiro do programa Opinião Agora. Traz como título principal: maioria paga R$ 3,00 de ônibus, aponta a Semutran. O pequeno texto, o texto resumido diz assim:
Representantes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte e Semutran estiveram ontem à tarde na Câmara Municipal para apresentar a planilha de custos que justifica o aumento da tarifa. Manifestantes do Pula Catraca protestaram no plenário do Legislativo. Eu queria... Bom, deixa eu terminar de ler aqui, depois eu vou falar. O clima foi quente ontem à tarde na reunião técnica sobre o aumento da tarifa de ônibus em Piracicaba. Numa iniciativa do vereador José Aparecido Longato, cerca de 40 manifestantes do movimento denominado de Pula Catraca, que protesta contra o reajuste da tarifa, lotaram a galeria do plenário Francisco Laerte Corte. Não, isso aqui está errado. É Francisco Antônio Coelho, da Câmara Municipal, e chegaram a invadir o espaço onde ficam os vereadores. Na explicação do secretário de Trânsito e Transporte, Genival Dias Sampaio, a maioria dos usuários do transporte público não paga R$ 3,40, como informa o movimento, mas R$ 3,00. São 59% que pagam R$ 3,00, entre quem compra no cartão TIP e quem recebe Vale Transporte, informou. Aqui tem, como você vê no jornal, tem a foto do Pula Catraca, que invadiu o plenário e foram lá com aquela faixa enorme, lá com o maior desacato e desrespeito dentro do Poder Legislativo, que é uma vergonha. Isso daí tem que ser, tudo bem que é a casa do povo, mas tem que ter educação, tem que ter disciplina, tem que ter ordem. E eu não sei porque o Pula Catraca ainda não veio aqui falar comigo. Parece que o pessoal tem medo do apresentador, ou tem medo do programa, alguma coisa assim. Estou cansado de convidar um representante do Pula Catraca para vir aqui falar alguma coisa e não vem, Não vão perder o medo e aparecer aqui, tá bom? Gestores públicos participam de curso. Amanhã, o curso de introdução à regulação para os prefeitos, representantes de municípios, gestores, servidores de água e esgoto de seus 30 municípios associados. O objetivo é capacitar os novos gestores públicos. Queria aproveitar já, que esse curso também é oferecido aos representantes de municípios e gestores dos serviços de água. Aproveitar e pedir lá a Águas do Mirante que participe desse curso aqui para ver se vocês conseguem fazer alguma coisa na nossa cidade, porque tá feio, Era bom o SEMAI, Águas do Mirante, participar desse curso aí para aprender a trabalhar certinho com a população e dar uma água aí de qualidade, e além da água de qualidade, também oferecer um tratamento adequado, porque tem muito bairro aí faltando água mesmo. O meu bairro é um deles, o Jaraguá. Falta água direto no Jaraguá. Então, eu sugiro que Águas do Mirante e o SEMAI participe desse curso e aprenda como fazer uma gestoria de acordo, tá bom? O que mais que eu tenho que falar? Folha de São Paulo. Atraso da Anatel ameaça projetos da Copa. Tribunal aponta risco de problemas na transmissão dos jogos na internet móvel. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, enfrentará dificuldades para concluir projetos que visam garantir a segurança e o funcionamento do setor durante a Copa de 2014. É o que mostra o relatório do Tribunal de Contas da União. Segundo o tribunal, há atrasos em licitações para a compra de equipamentos. Foram comprometidos apenas 11% dos 45 milhões que a Anatel deveria ter investido em 2012, com projetos exigidos pelo Comitê Gestor da Copa de 2014. Cardeais não verão dossiê, mas debaterão o Vatilix. Apesar de a Santa Sé dizer que o relatório do Vatilix não será entregue aos cardeais, que elegerão um novo Papa, eles poderão questionar os colegas para obter informações sobre o dossiê. Ontem, Dom Raimundo Damasceno Assis, presidente da CNBB, disse que o cardeal Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, tem todas as condições de assumir o comando da igreja. E eu assino embaixo. Tem mesmo, Dom Odilo Scherer tem todas as condições de assumir o comando da Igreja Católica. E mais ainda por ser arcebispo de um país, do maior país católico do mundo e de um estado, do maior estado católico também. Então eu assino embaixo aí, tá bom? Médicos dos Estados Unidos da América anunciam cura de criança com HIV. Isso é muito importante, uma notícia muito boa. E a novela aí do goleiro Bruno, que nunca chega no final, não sei porquê. Enquanto isso, algumas emissoras de televisão aproveitam para fazer média em cima dessa matéria. Acho que está na hora de pôr um fim nisso daí também. Já vê se o cara é culpado, se ele é inocente, ou condenar, ou absolver, mas pôr um fim. Porque a maior parte das emissoras de televisão aproveitam esse assunto do Bruno para poder ganhar ibope, para poder fazer em cima sensacionalismo, e enquanto faz esse sensacionalismo, a família da moça que foi morta vai sofrendo, e as coisas não são por aí, tá bom? Fica aberto o espaço aqui também, se alguma outra emissora quiser vir aqui falar conosco, está aberto o espaço para vir falar. Jornal de Piracicaba. Bom, do secretário sobre ônibus já falei 3 vezes aqui, então vamos pular essa matéria. Piracicabano traz ouro na canoagem.
O piracicabano Thiago Serra Saldanha viajou ao México e trouxe a medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano de Canoagem Slalom. Na prova entre equipes que rendeu ouro ao piracicabano, o atleta enfrentou as corredeiras do rio Ayuquila em União no Teiula. Então, parabéns aí ao piracicabano, né? Está levando o nome da nossa cidade para todo o mundo, levando o nome de Piracicaba, tá? Que mais? Vamos falar do tempo e temperatura. Tempo e temperatura. Hoje pela manhã, agora pela manhã você já vê imagens, olha que imagem limpa de Piracicaba, hein? Às vezes nós vemos alguma imagem meio nebulosa, né? Mas hoje o tempo está limpinho, o sol aparece aí irradiando o seu brilho, o sol aparece dando uma claridade maravilhosa na nossa bonita Noiva da Colina, mas lembrando que à tarde há possibilidade, à tarde e à noite há possibilidade de chuvas. A temperatura mínima fica na marca dos 20 graus e a máxima dos 33 graus. Vai fazer calor bastante hoje. A umidade relativa do ar em 48% e os raios ultravioletas alto. Você vê comigo aí, assiste comigo agora as imagens transmitidas direto da nossa redação, da nossa linda, maravilhosa Piracicaba, que eu adoro tanto, né? Tenho o maior orgulho de ser piracicabano, ter nascido em Piracicaba. Eu quero aproveitar o programa de hoje, mandar um grande abraço a um amigo que hoje ele completa mais um ano de vida. Ele diz que são 42 anos que está completando, mas eu acho que ele tem mais ou menos uns 50, já deve estar no meio século. Meu amigo, irmão, vereador Pedro Kawai, Pedro Mutoitiro Kawai, que hoje completa mais um aniversário. A você, Kawai, as nossas felicitações de toda a produção do programa Opinião Agora, também da Rede Opinião de TV, e que você tenha aí o dobro, o triplo da sua idade, que esses anos se multipliquem e que você possa ter sempre saúde e disposição para lutar pelo nosso povo piracicabano, assim como lutam os demais 22 vereadores que compõem a Câmara de Piracicaba junto com Vossa Senhoria. As campanhas continuam, essa vaga não é só nem por um minuto, e a campanha de doação de sangue. Lembrando que se você tem aí, se você tem algum problema no que diz respeito à deficiência, seja ela deficiência física, auditiva, seja deficiência, qualquer tipo de deficiência que você tenha, você deve procurar a Semutran. Lá você vai retirar o seu cartão para autorização de estacionamento nas vagas reservadas às pessoas com deficiência. Você que não tem, aquela vaga não é sua, portanto, mesmo que você veja a vaga vazia, não pare lá nem por um minuto. Procure exercer o seu ato de cidadania e estacionar no lugar que você deve estacionar, que é apropriado para você, e não estacionar nessa vaga de deficiente, que ela é já reservada para o deficiente, tá bom? Estamos na Semana da Mulher e ontem a Câmara de Vereadores abriu a exposição das mulheres, das 10 mulheres que trabalharam, que foram vereadoras na cidade de Piracicaba, desde que a Câmara foi fundada. Então, quero parabenizar o vereador Paiva, que daqui a pouco estará conosco também para falar sobre a Semana da Mulher, pela feliz iniciativa em fazer a Semana da Mulher e homenagear. E o vereador João Manuel dos Santos, que na sexta-feira ele comemora o Dia Internacional da Mulher através de uma solenidade muito bonita que será realizada na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Você, mulher, tanto você, a mulher, o homem, você que me assiste nesse momento, está convidado a participar conosco a partir das 19 horas, com entrada franca no Salão Nobre Elide Campos Melges. O projeto Construção do Saber, que visa a alfabetização de trabalhador da construção civil em canteiro de obras, organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Falar em Sindicato dos Trabalhadores, meu forte abraço, fraternal abraço ao presidente do sindicato, Miltinho, grande Milton Costa, e ele, toda a sua diretoria, receba os nossos abraços pelo brilhante trabalho que vem fazendo no município de Piracicaba, pela classe de pedreiros, serventes e ajudantes na área da construção civil e do mobiliário. Então, o sindicato comunica que estará em parceria com a Associação das Construtoras de Piracicaba e a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, tem sua primeira turma de alunos iniciando as aulas na próxima terça-feira, ou seja, hoje. Hoje iniciam-se as aulas com a primeira turma do curso de alfabetização, dia 5 de março às 17 horas, no próprio sindicato, localizado na rua José Pinto de Almeida 295. Quero parabenizar o Miltinho pela feliz iniciativa nessa parte da alfabetização também.
Comissão de Revisão do Manual de Segurança dos Papeleiros teve a primeira reunião do ano. Nós vamos falar daqui a pouquinho, vamos falar dessa reunião que houve, tá bom? Nós vamos agora para um rápido comercial. Na volta, eu tenho a honra de conversar aqui com um sindicalista e vereador em seu segundo mandato pelo Partido dos Trabalhadores, José Antônio Fernandes Paiva, que vem falar exclusivamente sobre a Semana da Mulher. A mulher que foi criada por Deus, né? E que sem ela os homens não vivem, não tem a menor dúvida. Daqui a pouquinho ele vai falar sobre essa semana que foi aberta ontem. E lá tem fotos de vereadoras famosas, como de Tinha Penese, Laurisa Cortelazzi, Aparecida Grigolin Abi, Márcia Pacheco, mulheres que fizeram a história de Piracicaba. A Tereza Cardoso Neves, daqui a pouco o Paiva vem falar aqui conosco. Aguarde aí, não saia do seu lugar porque eu volto já. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. 39ª Festa do Milho de Tanquinho, de 9 a 24 de março, no Centro Rural de Tanquinho. Venha saborear as delícias do milho verde. Entrada franca. Realização Centro Rural de Tanquinho. Apoio Prefeitura do Município de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta com o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Olha, lembrando que esta semana ela é alusiva ao Dia da Mulher. Dia 8 de março se comemora o Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. E nós vamos receber daqui a pouquinho o vereador José Antônio Fernandes Paiva, já está aqui comigo e daqui a pouco ele vai falar sobre essa semana. É claro que não vai ficar só nessa semana, nós sabemos do potencial que o vereador tem e de que ele tem muitos assuntos para falar. Então, quando nós colocamos exclusivamente a Semana da Mulher, que nós queremos homenagear você, mulher, né? Uma das mulheres da minha vida, Deus já levou, que é a minha saudosa mãe, mas ainda eu tenho a minha irmã lá. Então, esta semana, até com permissão do vereador Paiva, quero dedicar à minha querida irmã, né, a Denise, que nesse momento nos assiste também. Mas, vereador José Antônio Fernandes Paiva, vereador e presidente do Sindicato dos Bancários. Dizer que é uma honra recebê-lo aqui, você já sabe. Então, é um privilégio e uma alegria. Seja bem-vindo. Obrigado, mais uma vez. E ainda mais agora com a decisão da diretoria de que nós sejamos parceiros da Opinião Agora e para que possamos manifestar a opinião dos bancários que a gente representa, dos eleitores que a gente representa, para que essas opiniões possam ser refletidas, sejam analisadas, ter a concordância, a discordância, mas que ela provoque um processo de ebulição na sociedade, para que dessa ebulição caia uma chuva muito boa para cada vez mais estar fazendo germinar novas ideias, novos comportamentos, principalmente novos comportamentos que possam fazer com que a sociedade se liberte de algumas amarras, a exemplo que se libertou daquela ação criminosa que vitimou mais de 80 mulheres quando ainda buscavam apenas a redução da jornada de trabalho. Então esses dias são registrados com muito sentimento, mas com muito orgulho da garra que as companheiras e os companheiros tiveram em construir novas etapas. E chegamos esse ano num limiar bastante importante, que é a perspectiva de a trabalhadora doméstica passar a ter os mesmos direitos que todos os demais trabalhadores, uma vez que a presidenta Dilma ratificou a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, que confere a todas as mulheres trabalhadoras e homens trabalhadores domésticos os mesmos direitos dos trabalhadores do setor da indústria, do comércio e de serviços. Paiva, você sabe que, se me permite chamá-lo assim, né, como é carinhosamente conhecido, o vereador Paiva,
Você sabe que eu admiro muito o seu trabalho e parabenizo por essa iniciativa de comemorar a Semana da Mulher, porque até então na Câmara se comemora o Dia da Mulher, que é de autoria do vereador João Manuel, e agora tem a Semana da Mulher de autoria do vereador José Antônio Fernandes Paiva, e que ele leva para a Câmara, já no seu mandato, no seu segundo mandato, as mulheres que fizeram a história de Piracicaba, do Brasil, do mundo. Mas uma coisa que ainda me deixa intrigado, Paiva, é que exclusivamente no Dia Internacional da Mulher, os órgãos de imprensa, eu não tenho nada contra as mulheres famosas, as mulheres de bens materiais, financeiramente bem, não tenho nada contra, mas sempre que a gente abre alguns órgãos de imprensa escrita, é difícil você ver ali a foto de uma Margarida, ver a foto de uma senhora que faz a limpeza lá dos banheiros do terminal, é difícil de ver, geralmente aparecem as famosas e as empresárias, vamos dizer assim, né? E você já não é assim, é o que eu admiro na sua pessoa. Agora, o que falta para que a imprensa também possa valorizar? Porque Dia Internacional da Mulher é de todas as mulheres, não é só das poderosas, concorda, vereador? Então, Marcelo, mas a gente reflete uma cultura que está implementada. Não tenha dúvida que os órgãos de imprensa, eles captam aquilo que eles conseguiram, de uma forma bem capilar, captar das pessoas que se relacionam com os meios de imprensa. Então, tem os seus anunciantes, os setores. Uma das colunas mais disputadas dos jornais são as colunas sociais. As outras, elas são feitas o quê? A maneira que os fatos ocorrem na sociedade. E a coluna social registra socialmente os acontecimentos sociais. Então, eu não critico, porque não é papel da imprensa, o papel é nosso, de agentes políticos, transformar esse dia a dia e levar a situação. Eu estou aqui, o jornal. Que é o que você faz. Nós estamos lançando o jornal da mulher bancária. Queria que o Frigúria, na mulher bancária, o que nós estamos trabalhando, com o que elas são hoje, embora estudem mais, ganham menos, e trazemos internamente, inclusive, a história do que é o 8 de março. Sim. Então, isso eu acho que é uma referência, que é papel do movimento sindical. Então, antes de eu fazer uma análise da imprensa, que eu não faço parte dela, eu sou parte do que eles possam estar anunciando, eu faço uma autocrítica do movimento sindical, dos mandatos políticos, da prefeitura. Por exemplo, eu gostaria muito que nós da Câmara estivéssemos divulgando no dia 8 de março o perfil da mulher trabalhadora da Câmara. Nós fizemos no primeiro ano do meu mandato e causou um impacto que não foi muito simpático, porque houve lá declaração que havia assédio moral, houve declarações que havia assédio sexual, houve declarações que mulheres da Câmara que nunca tinham ido ao teatro, houve declarações de pessoas que ainda não sabiam ler e escrever fluentemente. Então, é muito mais do que a gente ter o reconhecimento da mídia, a gente ter reconhecimento daqueles aos quais nós pagamos para nos representar. Então, hoje, os dirigentes sindicais, todos os sindicatos estabeleceram um perfil da sua mulher, porque quando você estabelece o perfil, é um diagnóstico médico. Como é que você vai tratar de um paciente se você não o conhece? Exato. Então, você pede uma série de exames clínicos para diagnosticar o que aquele corpo tem. E é papel nosso, enquanto agente público, diagnosticar as mulheres que estão no nosso entorno de representação. A partir de você diagnosticar, você cria políticas, sejam elas sindicais, de relacionamento com o empresariado, sejam políticas públicas, para que as demandas dessas mulheres possam ser atendidas. Então, eu acho que reflete um pouco. Então, eu estou fazendo uma autocrítica que ainda não chegamos ao ápice da valorização da mulher no movimento sindical, não chegamos ao ápice da valorização da mulher no Poder Executivo e não chegamos ao ápice no Poder Legislativo. Tanto é que você vê, nós temos 6 diretorias na Câmara, apenas 2 são mulheres. Já é um avanço? Não tenha dúvida que é um avanço, você tem já aí um terço, muito, Então, mas o processo de valorização, eu acho que tem mulheres com uma capacidade incrível. Nós temos esse exemplo na Câmara, nós 2 trabalhamos lá e temos esse exemplo de competência, de aguerrimento, Mas eu quero saber, eu precisava de um perfil assim, onde estão mais as mulheres na Câmara? Estão mais nos cargos de direção ou estão mais nas terceirizadas? Onde concentra a massa salarial da valorização? Então, esse é um dado que é bom a gente estar levantando. Na prefeitura, eu fiz isso também quando a gente trata da questão da inserção do negro no mercado de trabalho. Estabelecemos perfil, é indispensável para quem quer fazer uma ação política responsável e consequente. Então, você diagnostica e cria uma ferramenta de ação social para que você atinja aquele dano. Então, hoje, eu acho que eu até respeito os órgãos de imprensa, estou num deles aqui agora, que está tendo uma postura diferenciada de levantar esse debate, mas, por exemplo, nós propusemos uma Semana da Mulher e tivemos um órgão de imprensa que falou assim, olha, nós aceitamos, a proposta foi boa.
de fazermos uma semana de debates. Ontem foi extraordinário. De manhã na Câmara, nós levantamos um dado que é para debate. Ao longo de 190 anos da Câmara, nós tivemos 10 vereadoras e mais de 500 vereadores. Você pôde acompanhar ontem, né? 190 anos, 500 vereadores e 10 vereadoras. O que é isso? Ah, não, mulher não vota em mulher. Não. Ah, não, porque assim, você tem uma cultura sexista em que até os partidos trazem as mulheres para completar, porque tem que ter 30%. Não fazem ao longo de 4 anos uma escola de formação política, de valorização das mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho. Ontem à tarde nós fizemos um debate e tínhamos 2 mulheres de relevantes trabalhos na sociedade piracicabana e não são políticas. A Adriana Brasil do Ilumina e a Miriam Miranda do Vira-Lata Vira Vida, né? Que fazem trabalho e mostraram ontem uma capacidade e não estão na política. Por que elas não são vereadoras? Por que elas não são secretárias? Né? Fica aquela dúvida na nossa cabeça, por que não? E a qualidade que traria para um debate dentro da Câmara seria extraordinária. Né? Então, isso que é, como nós motivamos essas pessoas a trazerem essa qualidade política para dentro da Câmara, para dentro da Prefeitura, né? Para que saiam e tenham um trabalho extraordinário no terceiro setor, mas transformar essa capacidade em ação política é indispensável, porque elas fazem isso sem receber pelo que fazem. Fazem no voluntariado do terceiro setor. Mas hoje, se nós temos um salário de R$ 10.900 por um agente legislativo chamado vereador, por que essas pessoas não poderiam estar lá, né, nesse nível de representação? Realmente. Por isso que eu já defini várias vezes lá que eu não discuto o número de vereadores, não. Para mim, podia ter 50 vereadores ou vereadoras. Podia diminuir o subsídio e aumentar a participação para que você tivesse um tecido social muito mais amplo representado no legislativo. Porque o legislativo é uma ferramenta muito importante da sociedade. E cada vez que ele tem um comportamento que reflete o desejo da sociedade, ele se fortalece. Quando ele tem uma ação que se afasta dos desejos da sociedade, ele se enfraquece, ele se ridiculariza, ele perde credibilidade. Então, por isso que nós temos trabalhado, eu, você, os 23 vereadores, os diretores, os assessores, para fortalecer e para cada vez mais o poder legislativo estar próximo do que o povo deseja. Então, o povo deseja passagem a 3,40 a 2,60. O povo deseja creche período integral, meio período, período integral, pediatra. Então, o que o povo deseja? Nós somos funcionários públicos, servidores, prestamos serviço ao público. E eu tenho a felicidade de ter diversos patrões, porque eu sou dirigente sindical e sou empregado de 2.400 bancários que me pagam para estar no sindicato. E eu sou vereador, né, e tenho contribuintes, né, à exaustão, que pagam para que eu execute o poder legislativo que me concederam com eficácia, com transparência, com responsabilidade, mas, acima de tudo, com a competência, né, de estar captando as demandas e transformando em ações políticas. Então, é muito bom ser empregado dessa forma. Eu não gostava muito de ser empregado do Banco Itaú, porque os bancos apenas exploram a sociedade, né? E hoje o poder público, eles têm que servir a sociedade. Quando não fizer dessa forma, tem que ter ação fiscalizadora, né, opositora consequente e propositora, né, que é um pouco do que a gente procura ser. Falei demais, faz a sua intervenção, porque a opinião agora dá uma oportunidade para a gente que vocês não imaginam o quanto é importante a gente estar dialogando com o público num momento como esse. Obrigado, Paiva. Essa oportunidade sempre você vai ter, independente da nossa parceria. Você sabe que aqui a casa está de portas abertas, mas essa parceria é muito bem-vinda. Desde já agradecê-lo também, essa parceria agora do Sindicato dos Bancários com o programa Opinião Agora. Mas, Paiva, colocar para você também tudo que você falou assim, não, já falei demais, não, é justamente o que o telespectador precisa ouvir, porque tem muita coisa que principalmente o público, que é mulher, eles não têm conhecimento. E um dos assuntos principais que eu até separei aqui para te perguntar é sobre hoje a situação da mulher em relação à lei que a defende. Nós temos aí a Lei Maria da Penha, que dá um amparo, mas hoje você, como legislador, ainda falta algo dentro dessa lei para dar uma maior segurança à mulher? Essa Semana da Mulher é uma oportunidade da gente conversar e explorar todo o seu conhecimento, vereador. Olha, ontem eu aprendi um pouco com as debatedoras, e quero deixar aqui o agradecimento a Tereza Basco, que foi a mediadora, que teve uma
participação muito importante. Eu vou interromper só um minutinho, só lembrar aqui e agradecer a presença da deputada estadual Ana Perugini, que esteve conosco ontem também, né? Participou do debate. Ontem foi muito rico. A deputada estadual Ana Perugini, a chefe de gabinete, a deputada Luísa Erundina, né? A Numa Zen, também esteve presente, eu falei, a Miriam Miranda e a Adriana Brasil, e fizemos um ciclo de debates legal. E eu aprendi uma coisa, né? Com elas, que é o seguinte: que vergonha nós precisamos ter lei que diga quem agredir a mulher será penalizado, preso, porque o comportamento humano deve ser um comportamento de convivência pacífica. Você tem que criar instrumentos legais, dizer, você não pode agredir a mulher, você não pode maltratar o animal, você tem que preservar a maternidade. Esses são retrocessos da sociedade. Nós só o fazemos enquanto legisladores quando a agressão ultrapassa os limites e você tem padrões sociais que descaracterizam o relacionamento humano. Quando o relacionamento humano parte para uma dinâmica que foge da natureza para a qual nós somos criados, de convivência em paz, em harmonia, sem exploração, aí vem os instrumentos legais. A Lei Maria da Penha, ela está colocada em função de um forte indicador de violência, principalmente violência familiar. Essa violência, né, ela tem hoje números muito expressivos. O que a gente precisa fazer a partir disso? A partir da lei, nós temos que ter uma delegacia de defesa da mulher com não apenas uma delegada, nós temos que ter uma delegacia da mulher com mais pessoas dando estrutura para o atendimento, porque agora, com a nova determinação, a mulher antes, ela ia para a delegacia, ela fazia um boletim de ocorrência e se ela não representasse, não abriria o inquérito. Hoje, se o Marcelo passar em frente de uma residência e ver uma mulher discutindo, ou chorando, ou gritando que o marido está batendo, ele pode ligar para a polícia e está imediatamente aberto o inquérito. Então, o trabalho da delegada aumentou muito. A delegacia da mulher hoje, o fluxo é muito grande e a estrutura não acompanhou. E ainda tem uma cultura sexista, às vezes, do atendimento a essas demandas. Por exemplo, uma mulher aqui em Piracicaba, que ela sofre uma agressão, então se você separa ela do convívio do cônjuge, né, nós não temos uma casa-abrigo que ela possa estar sendo recolhida e que fique protegida de uma nova agressão. Realmente. Que poderá ter um mandato que dê um distanciamento do agressor da agredida, mas ele poderá vir naquilo ali e sofrer para a prisão, tudo, mas nós temos que ter uma casa-abrigo para reconstruir o tecido psicológico dessa mulher que agredida se sente submissa, né? Você imagina uma pessoa que gera um filho, que mantém um lar, sofre um processo de agressão, além da reparação do tecido físico, né? Sim. Mas o tecido psicológico é muito grande. Então, nós temos... E que não tem reparo, né? Em Piracicaba ainda nós não temos e precisamos ter. E já existe no Estado, vereador? Já, em diversos municípios do Estado e do país. Aliás, faz parte de uma política nacional das casas-abrigos, né? As pessoas que sofram esse tipo de agressão. Nós temos a casa-abrigo, às vezes, para criança e adolescente, né? Mas nós precisamos ter também para esse tipo de agressão, porque precisa reconstruir. É muito importante que a mulher seja reinclusa na sociedade, né, sem levar sequelas da agressão feita pelo agressor. E trabalhar uma lógica, Marcelo, né, nós vamos ter, ainda hoje temos um debate sobre saúde da mulher, principalmente aquela da melhor idade. Aí temos ainda... Que vai se iniciar às 13h30. Às 13h30, né? Amanhã nós temos uma atividade que é só à noite, que será no Sindicato dos Bancários, a abertura de uma mostra fotográfica de universitários da Universidade Metodista de Piracicaba. Na quinta-feira nós voltamos para debater segurança, né, a violência contra a mulher. Na sexta-feira, invertendo, na quinta, né, o Sereste. Na sexta nós fazemos... E lembrando que é aberto ao público, né? Aberto ao público a partir das 13h30. Quem não puder ir, está sendo transmitido também. Nós criamos um sistema para transmitir ao vivo, né, os eventos, tanto pela Câmara, pela TV Assembleia, como pelo site nosso do mandato, www.paivavereador.com.br. Nós também estamos transmitindo. Mas era importante que, além das homenagens que nós possamos fazer na sexta-feira, que todos nós, homens e mulheres, fizéssemos uma reflexão do que ainda nós podemos fazer para que o papel de valorização da mulher na vida de cada pessoa seja realçado. É muito bom receber um poema na sexta-feira, um ramalhete, um brinde, mas no sábado você já esqueceu isso. Verdade, então, uma das frases, mas assim, a mulher é mola propulsora. Que mola propulsora, gente?
Não, né? A mulher é um agente social, né? E um importantíssimo agente social. E o Brasil demonstrou isso para o mundo. Poucos países do mundo ousaram ter uma presidenta. E o Brasil ousou ter uma presidenta. O Brasil tem esse orgulho, né? E essa semana, a política brasileira fez menção honrosa da Câmara Federal aprovar a extinção do 14º e 15º salário aos deputados federais. Realmente. E foi a Gleisi Hoffmann, uma das ministras da presidenta Dilma, que propôs isso enquanto senadora. Então, as mulheres, todas as vezes que elas tiveram uma atuação parlamentar, elas têm uma atuação diferenciada. A mulher no executivo, ela olha mais o ser humano, mais as políticas sociais. Sim. O homem, muitas vezes, ele foca mais, né, as obras estruturais, né, as praças, viadutos, porque é o olhar que tem. A mulher tem um pouco dessa característica que ela herdou enquanto mãe, enquanto mulher mesmo. É uma então, sensibilidade ela volta mais para sem isso. Explicação. Não tenha dúvida. Tanto é que nós temos hoje o Brasil Carinhoso, um programa da presidenta Dilma, que atende quase 3 milhões de crianças de 0 a 2 anos de idade. Quer dizer, é um olhar... O homem não tem sensibilidade? Tem, mas ele não tem a prioridade nesse olhar e é natureza, não é que seja demérito, Sim. que ele seja menos solidário. Ok. Vereador, nós vamos voltar a falar mais sobre esse assunto da mulher e outros assuntos no próximo bloco. Nós vamos para um rápido comercial. É gostoso, né, falar sobre o assunto que se refere à Semana da Mulher, falar sobre a valorização da mulher. E eu volto a dizer novamente, essa iniciativa do vereador Paiva de se comemorar a Semana da Mulher, uma iniciativa brilhante, uma iniciativa fantástica e que mostra a valorização da mulher como um todo. Nós vamos para um comercial e nós voltamos já, não saia daí. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. 39ª Festa do Milho de Tanquinho, de 9 a 24 de março, no Centro Rural de Tanquinho. Venha saborear as delícias do milho verde. Entrada franca. Realização Centro Rural de Tanquinho. Patrocínio Skol, a cerveja que desce redondo. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Já estamos de volta com o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Estamos ao vivo neste momento. Você que nos assiste pode também participar conosco. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o vereador José Antônio Fernandes Paiva, também presidente do Sindicato dos Bancários e, diga-se de passagem, competente presidente. Uma das entidades que mais luta em prol dos seus associados, dos seus funcionários, é o Sindicato dos Bancários de Piracicaba. Então, quero agradecer mais uma vez a presença aqui do vereador Paiva, que disponibilizou na sua agenda um espaço para que viesse aqui falar sobre a Semana da Mulher e falar também os assuntos relacionados à sua legislatura na Câmara de Vereadores de Piracicaba. E os assuntos, os últimos assuntos, né? Embora estamos falando da mulher, vamos voltar a falar aí mais um pouco, mas no final do programa ainda nós vamos comentar um pouco sobre esse assunto que vem aí vem fazendo um grande sucesso, que é a passagem de ônibus, vereador. Daqui a pouco nós vamos falar disso daí também. Mas, vereador Paiva, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Nós percebemos, outra coisa que vem aumentando também é o grande número de adolescentes, mulheres que vêm se engravidando e que ficam à mercê. Sai principalmente as adolescentes que moram nos bairros periféricos, que às vezes não têm condição, às vezes, nem mesmo às vezes de ter um cuidado com a criança, não tem condições de manter, mas que faz de tudo, mesmo acontecendo uma gravidez inesperada. Hoje, vereador, dentro desse assunto que vem aumentando a cada dia mais, há alguma coisa a ser feito pelo poder público, até mesmo por nós, que somos cidadãos, poder privado?
Não, se eu disser que não dá para fazer nada com um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais, a gente está prevaricando da nossa responsabilidade enquanto agentes públicos, que precisa ter, tanto do ponto de vista de desenvolvimento social como de educação, né, ações que tratem da inclusão. Hoje, o que nós estamos tendo, Marcelo? Embora nós tenhamos um projeto a nível do governo federal e agora também a nível do governo federal da escola período integral, nós ainda não temos em Piracicaba um grande número de escolas que dê essa alternativa. Se você mantiver, né, em período integral esses jovens dentro da escola com atividades que construam a sua cidadania e dê noções da sua liberdade com controle e com responsabilidade, não tenho dúvida que nós vamos estar formando cidadãos e cidadãs. No momento em que nós não temos isso e que nós não encaminhamos para a formação técnica ou a preparação para a universidade desses jovens e priorizando outras ações que não a associação social e a educação, não tenha dúvida que esses jovens ficam à mercê do quê? Do seu desenvolvimento orgânico. Do desenvolvimento do desejo, do relacionamento. E aí, como seres humanos, nesse momento, os hormônios estão se manifestando em grande quantidade. Exato. E se você não tem como ocupar o seu tempo, né, com outro, você vai ceder a essa disposição hormonal e, dependendo do processo de formação familiar, o pai e a mãe empregados não têm um processo de dar tempo de fazer uma educação sexual mais detalhada, a escola ainda não aprofundou, né, enquanto matéria, a educação sexual como uma educação sexual de prevenção, de orientação, em que o jovem faça a escolha e não que seja induzido, né, ao processo da escolha sexual. Então você tem um processo de abreviar e antecipar o tempo de formação de famílias. E quando você antecipa, toda fruta que você colhe verde, ela não tem o mesmo sabor de uma fruta madura. E isso já dizia o Frederico Ciapina Neto, meu comandante da Guarda Mirim Municipal de Piracicaba, ainda quando o guardinha falou, cuidado para não comer a fruta verde, que ela amarra na boca. Exato. Deixa a fruta amadurecer. E, você viu, naquele tempo, nós transformamos alguns menores abandonados em jovens, menores carentes em jovens promissores e que hoje ocupam diversos cargos da sociedade. Então, esse papel tem que ser desenvolvido com muita eficácia e tem condições para isso. Então, convite para que a Secretaria de Desenvolvimento Social, para que a Secretaria de Saúde e para que a Secretaria de Educação façam um diagnóstico desse problema e apresentem à Câmara a sugestão e nós vamos aprovar o investimento de recursos. Vamos dizer que para esse ano não tivesse previsto. Mesmo assim, nós demos uma autonomia para o prefeito Gabriel Ferrato de remanejar 120 milhões de reais do recurso já disponível para a criação de qualquer outro programa. E muitos desses nem precisando de autorização da Câmara. Então, desde que a Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde detectem isso e determinem uma política ou emergencial, a curto, médio ou longo prazo, mas que apresentem uma proposta para isso. Não tenha dúvida que porque aí essa mãe, ela se engravida de forma ainda bastante jovem, ela precisa porque mercado de trabalho. Quando ela vai procurar uma creche, hoje nós temos mais de 3 mil crianças que precisam de creche período integral. Ela vai para ter uma creche meio período. Como é que ela vai arrumar um emprego meio período? Então, não tem. Aí ela cria uma subeducação, porque delega a uma pessoa que ainda não está qualificada o cuidado da criança recém-nascida para que ela vá ao mercado de trabalho. Acelera o processo de violência contra a criança e, inclusive, o vereador Paulo Henrique tem denunciado alguns casos de pedofilia. Então, olha o problema social que você gera quando você não tem uma política de inclusão social para jovens que ainda estejam muito mais preparados para ir para uma escola do que para assumir uma paternidade e constituição de uma família. Muito bem. São informações que você, telespectador, não tem conhecimento de toda essa situação. E aqui o vereador Paiva passando para nós o que realmente acontece. É o que eu falo sempre. Ainda essa semana eu encontrei o Chiodi, que é secretário do prefeito. Ele parabenizou pelo programa, se você passa informações importantes que a sociedade não sabe.
Passamos mesmo, doa quem doer, nós vamos informar, não tem a menor dúvida. Nossa função aqui não é fazer sensacionalismo, nem ficar fazendo média em cima dos outros, mas todas as informações que temos que passar, seja do poder público, do poder privado, ou até mesmo nossas informações, nós vamos estar passando para você. E se você sentir que você foi citado, ou você foi aí comentado e você quer um direito de resposta, o programa está aberto para você vir aqui com o seu direito de resposta, tá? Vereador Paiva, essa iniciativa de homenagear as 10 mulheres que foram vereadoras na Câmara, como foi? Foi emocionante. Eu acho que ontem, quando nós fizemos o encontro com elas, reconheci o seguinte: você tem uma opção na vida, Marcelo. Ou você constrói história, e você vai ser um ator dessa história, ou você pode ser um coadjuvante. E essas mulheres, a maioria delas resolveram construir a história. E eu tive uma delas que foi minha chefe de gabinete, que foi a Rai, né? Nós tivemos mais 2 companheiras, a Esther e a Ivete, ambas do Partido dos Trabalhadores. A Ivete até hoje é lembrada, né? A luta dela pelo Parque Piracicaba, pelos mutuários, né? Sempre foi uma referência. E aí você tem a Adele Bach, você tem a Cida Abbe, você tem a Rosângela Camolese, você tem a Márcia Pacheco, você tem a Dona Tereza Nunes, você tem a Lauriza Cortelazzi, tem a Ditinha Penese, né, que ontem foi muito referente. Eu não tive oportunidade de conviver mais tempo com ela. Esse quadro de participação de mulheres, né, foi muito importante para construir a história da Câmara. Sim. Né? E com muito pesar, ontem nós registramos que quando nós tínhamos 21 vereadores, nós tínhamos 3 vereadoras. E agora com 23 vereadores, nós temos uma vereadora. Então essa discussão nós precisamos aprofundar para que os partidos possam ter essa formação. Mas foi uma atitude muito legal, né? A exposição está aberta lá no hall da Câmara, ali entrando pela Rua do Rosário, no anexo. Guerino Trevisan, né? Isso, 833. E é muito importante passar lá. É gostoso, a história é muito bom, porque ela constrói a formação das pessoas. Né? E o mais interessante, vereador, é que além de você, lá vão ter as informações, vai estar já está a foto de cada vereadora, ex-vereadora e também da vereadora Márcia, e o histórico de cada uma delas. Né? Tivemos que fazer um resumo, porque a atuação delas foi tão importante que nós fizemos um resumo, mas eu quero registrar aqui os cumprimentos ao Fábio Bragança, grande historiador, que foi o curador da mostra, e cumprimentar todo o meu gabinete. As pessoas olham às vezes para o Paiva, né? Mas eu tenho a felicidade de montar equipes muito boas. E a minha equipe do mandato, a minha equipe do sindicato, né? Tem tido um trabalho extraordinário. Nesse daí, méritos para a equipe do mandato, que programou uma Semana da Mulher, né? Com todas as chuvas e trovoadas, né? Extraordinário, porque o nosso guarda-chuva é muito grande e Deus tem dado uma sabedoria para que a gente possa transpor as dificuldades, respeitando os limites que são impostos às nossas ações e valorizando aquelas contribuições, como foi a sua de ontem à noite, que contribuem para que as homenagens possam ser feitas à maneira do que as pessoas merecem e o quanto isso significa para elas. Muito obrigado, vereador. Eu agradeço e me sinto lisonjeado, porque, como o senhor sabe, né, que é a nossa função, a nossa obrigação como cerimonial da Câmara, e às vezes a gente acaba, né, fazendo um pouco mais, porque a gente tem prazer mesmo obrigado. De ajudar também nessas homenagens que foram realmente uma iniciativa brilhante. Foi emocionante ver elas sentadas lá, né, na mesa diretora, as vereadoras sentadas, ex-vereadora, vereadora Márcia Pacheco, e depois o vereador Paiva também teve o capricho de entregar um mimo à vereadora Márcia Pacheco por ser vereadora da Ativa, representando as demais vereadoras, ex-vereadoras que estavam ali presentes. Vereador Paiva, nós temos 5 minutos somente, como passa rápido, né? Mas o senhor vai voltar logo para nós conversarmos mais. Mas nesses 5 minutos, eu quero agradecer essas colocações de Vossa Senhoria sobre a Semana da Mulher. Mais uma vez, parabenizá-lo pela iniciativa de realizar na Câmara a Semana da Mulher com debates, reuniões e que são de muito proveito, valorizando o dia a dia da mulher. Não só da mulher piracicabana, mas da mulher brasileira, da mulher a nível internacional, esse valor que é muito importante. E ontem, paralelo à mostra da mulher, né, e também lá o debate que houve, nós tivemos lá também a audiência da tarifa de ônibus. Isso. E que o secretário, eu gostaria que o senhor fizesse um comentário, e o secretário já afirmou que a tarifa vai manter o valor. Eu acho que, primeiro, a reunião não atingiu o seu objetivo, uma vez que a proposta é termos uma audiência pública. Teve uma reunião fechada, os secretários não conseguiram responder às perguntas dos populares
foram permitidas 2 intervenções, acabou 3 pessoas perguntando. E o Genival é uma pessoa, foi guardinha comigo, uma pessoa muito boa, não foi ele que decretou o aumento das tarifas, tal qual não foi o Gabriel, que apenas ratificou agora, tal qual não foi o Cláudio Bini, e nós achamos que eles têm que fazer esse papel. Só que nós temos demonstrado com as mais de 12 mil assinaturas, com as intervenções, o reajuste ele foi feito, né, em hora errada, de forma errada, não foi publicado no Diário Oficial, não teve reunião do comitê gestor, está em flagrante desacordo com a lei, porque a lei diz que tem que ter uma tarifa única e nós não temos tarifa única. O Procurador-Geral do município ontem não conseguiu responder essa pergunta e a gente só lamenta que esse debate não possa ser feito mais aberto. Mas eu confio que os movimentos vão continuar acontecendo, nós vamos aos poucos dar continuidade, levando ao conjunto da população. Nós não temos o transporte coletivo que queremos, o preço da passagem, né, de R$ 3,40 vigora assim dentro dos ônibus, vigora para quem for comprar o bilhete, salvo se você for cliente do cartão TIP, que você não paga R$ 3,40. R$ 3,00 é muito, nós vamos lutar, Marcelo, nós vamos voltar outras vezes aqui, para ter subsídio ao transporte coletivo de Piracicaba. Nós não podemos, a população não pode pagar a gratuidade dos outros. O município, a exemplo de outros municípios que já têm o subsídio para o transporte coletivo, Piracicaba vai ter. E nós vamos fazer isso, seja no PPA, seja na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas ontem registrar que infelizmente a Câmara fez uma escolha ontem, e eu não me orgulho da escolha que fez, de recepcionar todos com a Guarda Civil, com a Polícia Militar, com diversas câmaras, para monitorar a liberdade de ir, vir e manifestar. Infelizmente deu no que deu, né? Não conseguiu esclarecer e terminou da forma como que terminou. Mas eu ainda acredito que nós vamos fazer com pessoas, aqueles que acham que eu não estou preparado, aqueles que acham que eu sou um derrotado porque a tarifa continua, eu não sou um derrotado, a tarifa continua punindo trabalhadores e trabalhadoras, que R$ 3,40 é alto, R$ 3,00 é muito ainda, pelo que se ganha no município. Valorize os servidores públicos municipais, veja qual o impacto que tem no piso do servidor público municipal uma tarifa de R$ 3,00 por mês, por dia. Então, eu volto a falar isso num outro momento, mas é mais de tristeza. Eu acho que não está em momento de força, não é entre o vereador Paiva, né, e o governo, mas eu estou atendendo a população, desejo a população, não estou atendendo. Se o poder público não escuta o que a população quer, talvez em um determinado momento você vai ter uma resposta muito breve, quem sabe seja agora em 2014, para que as propostas que não estão sendo aceitas tenham uma reação popular. Ok, vereador. Eu quero mais uma vez agradecer a primeira parceria do Sindicato dos Bancários com a Rede Opinião de TV, o programa Opinião Agora. Quero agradecer a sua presença. Antes, porém, registrar o meu abraço ao Ronaldo Castilho, que está aqui presente conosco, assessor do vereador Paiva, e em nome dele cumprimentar a Valéria, cumprimentar também a Eliana, o Leonardo, a Fernanda, tem mais algum? A Érica, né? Às vezes a gente acaba esquecendo. E agradecer mais uma vez, sempre que nós convidamos o vereador Paiva, a assessoria é sempre disposta a fazer todos os trâmites que precisa, porque nós sabemos que a agenda do vereador é bastante cheia. Câmara de Vereadores, Sindicato dos Bancários, a preocupação em defender o povo com esse negócio da tarifa de ônibus, né, vereador? E mesmo assim, ele conseguiu aí abrir um espaço e vir até aqui. Então, meu muito obrigado a toda a assessoria do vereador Paiva, em especial a vossa senhoria, vereador. Obrigado. A toda a equipe do Opinião Agora, em especial a você, o Vécio, a equipe técnica que nos acompanhou nessa reunião, ao Samuel, né? Que essa opinião sempre seja a mais independente possível, que ela possa expressar a opinião das pessoas e que nós respeitemos todas, porque não é eu que sou o dono da verdade, né? Eu quero sempre aprender ouvindo a opinião dos outros também, para que reciclamos o nosso comportamento. Com certeza. E nós ficamos por aqui. Amanhã eu tenho a honra de receber aqui, posso confirmar, né? A vice-presidente do Sindicato dos Bancários de Piracicaba, Ângela Savian. Amanhã ela vem para falar em nome de todas as mulheres de Piracicaba, por que não dizer, né? A nível internacional. Teria a honra de falar aqui amanhã com a Ângela Savian, vice-presidente do Sindicato dos Bancários. Nós ficamos por aqui, voltamos amanhã ao vivo das 11 ao meio-dia. Muito obrigado a todos e até lá.
Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.